Tudo o que você não viu em Brasil 1, Marrocos também 1, a estreia da seleção na Copa do Mundo. Vai Vinícius, golaço! A gente sabia que não seria fácil, porém o jogo se mostrou bem mais difícil do que muitos esperavam. Então nós vamos acompanhar juntos a partir de agora alguns lances, né? Como o Brasil se comportou nesse jogo que foi um jogo bem difícil mesmo. O Marrocos que foi para cima, atacou a seleção brasileira, tudo isso e muito mais a partir de agora. Tiramos algumas imagens lá da Cazé TV para que a gente possa debater e discutir juntos também como foi esse jogo. Iniciando os melhores momentos, né, e também vamos entender como é que o Brasil se comportou. Desde cedo, o time do Marrocos já começou atacando, não ficou lá atrás, pelo contrário, foi para cima. E esse lance aqui do lateral esquerdo, lateral direito, na verdade, do Manchester United, que joga na esquerda pela seleção do Marrocos, já que o Hakimi é o lateral direito, né, que joga pelo outro lado, consequentemente. Indiscutivelmente um dos melhores do mundo, talvez o melhor lateral direito do mundo hoje. Então o Mazraoui veio pela ponta pelo lado esquerdo. Primeiramente, o Marrocos buscando atacar ali nas costas do Ibanez. Então esse é o primeiro lance de perigo. O Ibanez tendo muitas dificuldades para segurar o ataque do Marrocos, já que o Brasil não tem ali o Wesley, né, que se lesionou, acabou ficando de fora. E o Ancelotti não colocou o Danilo, lateral direito, né, do Flamengo, né? Então o Ibanez fez essa função, passou muitas dificuldades, errou diversos botes. Esse é apenas o primeiro de muitos erros do Ibanez nesse primeiro tempo. O Mazraoui veio pela ponta esquerda, carregou, tocou para o meio, isso já aos 5 minutos do primeiro tempo. Aí o Marrocos chegou com muito perigo, a batida de longe, e o Bruno Guimarães chega para cortar, tirando dentro da área e mandando essa bola para longe. O Marrocos já se mostrou muito perigoso desde o começo. O jogo segue, né? O Brasil teve uma boa chance aos 13 minutos. Lembrando que nesse primeiro intervalo, esses 15 minutos até 13, quando tá o momento aí, só dava o Marrocos, tá? Era o Marrocos pressionando, indo pra cima, encurralando a seleção brasileira. Muitos erros de passe para quem não acompanhou. Paquetá errando bastante. Casemiro completamente perdido, se arrastando em campo. Por incrível que pareça, nosso principal volante não conseguia dar uns passes com mais segurança e principalmente chegando muito atrasado nas jogadas. Vamos acompanhar um pouco do que aconteceu. Esse lance ele é muito característico da desorganização e da falta de ofensividade e de finalização do ataque da seleção brasileira. O Vini, praticamente um soldado ali correndo contra o time adversário. O Vini mais uma vez arrancando, como é de característica pelo lado esquerdo, buscou jogar na linha de fundo e ele faz esse cruzamento perfeito para o Igor Thiago, que furou a bola. O Igor Thiago, ele teve a principal chance da seleção quando o jogo estava 0-0 e conseguiu furar o cabeceio, um negócio impressionante. Esse frame mostra ali a bola passando rente à cabeça do centroavante, ou seja, é aquele lance perfeito em que o centroavante procura o jogo inteiro e muitas das vezes não tem. O Igor Thiago teve. E aí, na hora de finalizar, acabou furando o cabeceio. É um negócio assim que não dá para entender como é que ele perdeu esse lance. Ele nem sequer encostou na bola, chegou atrasado. Então acabou ali que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar. 7 minutos depois, com o Marrocos com muita intensidade, roubando todas as bolas, o Marrocos praticamente não tinha grandes dificuldades para roubar a bola da seleção brasileira. E nesse lance aí, mais uma vez, o Mazraoui, pelo lado de esquerdo lá atrás, consegue construir, dar a bola no meio para o Brahim Dias. Detalhe interessante, eu vou até diminuir um pouco para que a gente consiga ter um pouco mais de noção de como foi esse lance. O Brahim Dias recebe a bola do Mazraoui sozinho. É importante ressaltar como ele está livre. A gente tem nossos dois zagueiros aqui, ó, mais adiantados, né, que a gente vai poder acompanhar no próximo lance. O Casemiro, ele não dá o bote, está marcando a distância. Então nós vemos aqui, ó, como o Brahim Dias ele consegue dominar, faz o lançamento e vocês podem acompanhar. Na esquerda tem o Marquinhos, na direita tem o Bruno, na verdade o Gabriel Magalhães. E o atacante do Marrocos conseguiu passar no meio dos dois, sair com muita facilidade, né? Ele ganhou na corrida e não deu nem um pouco de chances para nossa dupla de zaga. Acelerou, chegou na frente nisso. Dá para ver claramente que o Gabriel Magalhães ele grita para o Alisson fechar, né? O Alisson tenta adiantar, aí com muita facilidade
o atacante marroquino dá uma cavada linda por cima do Alisson, abrindo assim o placar para a seleção africana. Um lindo toque de cobertura, né, tirando completamente as possibilidades do Alisson de chegar nessa bola. Nisso, 1-0 para o Marrocos, 1-0 merecidamente, porque só dava a eles o jogo inteiro até os 30 minutos. Foi um desespero danado da seleção depois que o Marrocos abre o placar. No lance seguinte, basicamente, teve ali a parada para hidratação, né, que tá tendo em todos os jogos, e consequentemente o Ancelotti deu algumas ajustes no time, né? Conseguiu também passar algumas dicas de como o Brasil poderia se comportar, porque estava tomando pressão que não acabava da seleção marroquina. Nisso, o Vini tentou algumas jogadas individuais e nesse lance ele conseguiu se sair muito bem, porque recebe na linha de fundo, cria jogada, dá a bola no meio, né? Ele ficou marcado por dois. O Bruno Guimarães consegue dominar, devolve no Vinícius Júnior, que domina ali, fazendo aquela jogada tradicional dele pela linha de fundo. O Igor Thiago muito preso na frente, então servia ali, de certa maneira, tanto o Paquetá como o Bruno Guimarães chegar mais à frente. Devolve a bola no Vini na ponta, o Vini domina, o marcador vem e com muita qualidade o Vini dá um tapa, já tirou da marcação, consegue carregar para o meio e faz um lindo gol, né? Bateu forte, bateu firme ali com muita segurança. O Brasil empata o jogo aos 31 minutos do primeiro tempo da etapa inicial. Nisso foi muito bom porque o Marrocos estava melhor na partida até então. Então esse gol do Vini trouxe ali, de certa maneira, uma tranquilidade e, claro, consequentemente, equilibrou o placar até então. Nisso, a seleção buscou, foi para cima, deu uma melhorada depois do gol do Vini. O jogo deixou de ser com tanta pressão, com tanta ofensividade da seleção marroquina. Nesse lance aqui, o Paquetá consegue dar um chapéu no meio de campo, domina e tudo mais. Isso já no finalzinho, como vocês podem acompanhar, 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos. O Paquetá dá o chapéu, recebe, domina na verdade a bola, toca lá em cima. E nisso que o Paquetá toca, ele já avança para a área, ó. Deu lá em cima pro lateral pro Douglas Santos, correu para a área e esse foi um lance de muito perigo, porque ele recebe o passe e dá ali um voleio, né? Muito, muito bonito, pegou bem na bola o Paquetá. O Bono faz uma linda defesa, porque essa bola ia no canto. E nisso acaba o primeiro tempo. Primeiro tempo de jogo, Brasil 1, Marrocos 1. Os marroquinos bem melhores do que a seleção brasileira, não é vergonha dizer isso. E no intervalo, o Ancelotti ele já volta com duas alterações ali que fizeram a seleção pelo menos equilibrar o jogo em relação ao Marrocos. Primeiro, o Ibanez, como eu falei no começo do vídeo, tomou um salseiro danado, tomou amarelo, inclusive porque não estava conseguindo ali acompanhar os atacantes da seleção do Marrocos. O Danilo, que é lateral, digamos, a vida inteira, né? Eu jogo como zagueiro, mas é a nossa melhor opção. Um cara que entende da posição entrou no intervalo. Isso foi logo na mudança do primeiro para o segundo tempo. Outra alteração também que foi muito boa, por sinal, foi a entrada do Fabinho no lugar do Casemiro. Casemiro fez um primeiro tempo desastroso, errou praticamente tudo e na segunda etapa o Fabinho entra e aí sim dá uma possibilidade melhor para a seleção brasileira. Nisso o jogo já voltou um pouco menos intenso do que na primeira etapa. Acredito que os dois times ali com medo, se respeitando um pouco mais. Uma seleção brasileira que em nenhum momento do jogo conseguiu ser extremamente superior, porém voltou para o segundo tempo ali já com mais possibilidades. E o Vini, mais uma vez, sempre ele, né? Ele tem um destaque positivo nesse jogo difícil contra a seleção do Marrocos, foi como o Vini buscou atacar os marroquinos. Ele pegava a bola e buscava fazer uma jogada individual, ou indo para cima e finalizando a gol, buscando finalizar a gol, ou em alguns lances também servindo os seus companheiros. Nessa jogada ele carrega, pedala, faz a jogada ali e mais uma vez ele também busca. Nesse passe aqui foi o Matheus Cunha que entrou também alguns minutos depois. Esse aqui já tinha passado ali dos 30 minutos já no segundo tempo, então era um jogo onde ficou mais amarrado, mais difícil, onde os dois equipes, como eu falei, ficaram ali com certo receio. Nessa jogada aqui, ó, do Vini, ele consegue levar, recebe o passe do Matheus Cunha, ele vai à linha de fundo e dá o passe pro Rafinha. Nisso o Rafinha chega batendo de primeira, porém acabou batendo ali em cima do Bono. O Neymar até ficou ali maluco, né? Teve a sua reação nessa finalização da seleção brasileira. E ali no fundo vocês conseguem ver o Endrick, né? O Endrick, mais uma vez a torcida pediu o Endrick, gritou, falou pelo nome dele, porém o Ancelotti gastou as 5 alterações e não colocou
o Endrick em campo. Então é uma coisa que é incompreensível, né, tendo em vista que o Brasil não teve tanta efetividade, né, a gol. O Igor Thiago acabou sendo substituído pelo Matheus Cunha, né, que deu espaço aí para o Vinícius. E aí o Brasil conseguiu melhorar um pouco, porém em nenhum momento foi tão melhor do que a seleção do Marrocos. Foi um jogo bem equilibrado e na hora de precisar de fazer gol de ir para cima, o Endrick continuou no banco. Isso foi um dos grandes motivos ali de muitos torcedores acabarem criticando. O Marrocos teve a melhor chance ainda ali já na prorrogação, na verdade nos acréscimos, né? O juiz deu 10 de acréscimos, foi esse chute de fora da área, onde o jogador marroquino bateu de longe. O Alisson defendeu, porém a bola acabou escapando e em 2 tempos ele conseguiu chegar ali, já que o Marrocos finalizou. Então isso foi um pouco do que rolou nesse Brasil 1, Marrocos também 1. Considerações que a gente pode falar é que no primeiro tempo, desesperador da seleção brasileira, onde o meio-campo estava completamente perdido e o Ibañez também não fez um bom jogo. O Douglas Santos não comprometeu, é importante ressaltar isso. Então o Paquetá fez o primeiro tempo ali com bastante oscilação. Já o segundo tempo dele foi bem melhor do que o primeiro, jogou, fez grandes jogadas, tudo mais, roubou bola, conseguiu sofrer faltas. O Fabinho entrou muito bem com consistência no meio-campo, né? Depois o Danilo Santos entrou, que inclusive foi a última alteração do Ancelotti. A torcida ali, boa parte achou legal, outra parte chiou, porque queriam o Endrick, né? O Rafinha, por sinal, fez uma partida horrorosa, pouco tocou na bola, pouco se ouviu o nome do Rafinha quando foi ao ataque, né? A melhor chance dele foi naquele lance ali do Vini, como a gente acompanhou juntos. No final das contas, foi bem frustrante, porque se esperava bem mais. É claro que o Marrocos é a melhor seleção africana do momento, uma das melhores do mundo, fez um ciclo muito interessante, vem, se eu não me engano, a 30 jogos, sem perder, o que é muita coisa. É impressionante a seleção marroquina, porém, se esperava muito mais do Brasil e muitos erros individuais. E as escolhas do Ancelotti também criou-se muitas críticas merecidas até então. Daqui a pouco também voltaremos com muito mais informações. Eu quero saber o que vocês acharam, vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Analisando ali os lances e também comentando um pouco mais sobre os jogos do Brasil em busca do hexacampeonato. O próximo jogo será contra a seleção haitiana. Nesse exato momento que eu estou gravando, a Escócia está vencendo por 1-0 o Haiti. Pode ser que as coisas mudem quando vocês estiverem acompanhando esse vídeo, mas eu quero saber de vocês. E aí? O que esperar da seleção brasileira para a sequência da Copa do Mundo? Opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco também voltaremos com muito mais informações do dia a dia do Brasil em busca do hexacampeonato. Muito obrigado a todos. Valeu!